Bom, pessoal, vamos lá, continuando. Um caminhão de brinquedo move-se em linha reta sobre uma superfície horizontal, plana e horizontal com velocidade constante. Ele leva consigo uma pequena esfera de massa 600 gramas, presa por um fio ideal vertical de comprimento 40 centímetros, a um suporte fixo em sua carroceria. Em um determinado momento, o caminhão colide inelasticamente, então quer dizer que ele bate aqui, para, ele não bate e volta, ele bate e fica grudado nesse obstáculo. Então, em determinado momento, o caminhão colide inelasticamente com um obstáculo fixo no solo e a esfera passa a oscilar atingindo o ponto mais alto de sua trajetória, quando o fio forma um ângulo de 60 graus em relação à vertical. Então, tem aqui um desenho do que vai acontecer. Ele fala, adotando G igual a 10, cosseno de 60 igual a seno de 30, que é igual a meio, e desprezando a resistência do ar, calcule. Letra A intensidade da tração no fio em newtons, no instante em que a esfera para no ponto mais alto de sua trajetória. Então, olha só, isso aqui estava pendurado, né? E quando o caminhão bateu, essa esfera subiu como um pêndulo, como você está vendo aí, chegou a um ponto mais alto da trajetória, onde nós temos um ângulo de 60 graus formado entre o fio e a vertical. E ele quer saber qual é a tração do fio nesse ponto. Como é que a gente vai saber isso? Vamos pensar o seguinte, olha. Nós temos então aqui uma esfera, um pêndulo, né? O que a gente tem é um pêndulo. Então, vou representar aqui para vocês esse pêndulo, para a gente poder fazer esse cálculo aí que ele pediu. Então, aqui está a esfera, aqui está o fio. Assim. Aí nós temos a direção vertical, que seria aqui, né? Essa é a direção vertical. O ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, como ele disse no problema. As forças que agem nessa esfera nesse ponto são as seguintes, ó. Ela sofre uma força para baixo, que é o peso dela, né? Força-peso dessa esfera. E além disso, nós temos a tração do fio, que é exatamente o que nós queremos descobrir. Qual é o valor da tração do fio? Então, isso aqui é a tração do fio. E o peso da esfera eu nem lembro. Deixa eu ver aqui se ele fala qual é a massa dessa esfera em algum lugar, porque eu nem lembro qual o valor da massa aqui. Vamos ver se tem escrito, pessoal. Tem 600 gramas. Então, uma esfera de 600 gramas, tá? Então, nós temos aí uma esfera de 600 gramas, quer dizer que o peso é 6 newtons, né? Porque 600 gramas são 0,6 quilos vezes 10 da gravidade. Nós temos, então, 6 newtons. Então, esse peso aqui vale 6 newtons. Beleza. Bom, o que a gente faz quando a gente tem um pêndulo? Se a gente tem um pêndulo que oscila dessa maneira, o centro da trajetória é esse ponto aqui, né? Esse é o centro da trajetória. Então, sempre que a gente trabalha com um movimento circular, a gente tem que primeiro desenhar as forças, depois marcar o centro da trajetória. E depois de marcado o centro da trajetória, é legal a gente fazer um eixo que passe pelo centro, que seria esse eixo aqui, e um outro eixo perpendicular ao primeiro. A gente vai trabalhar com esses dois eixos que estão aqui representados. Qualquer força que estiver sobre os eixos está pronta para ser trabalhada, e qualquer força que não esteja sobre os eixos precisa ser decomposta. Então a tração já está sobre os eixos, está pronta para ser trabalhada, e o peso precisa ser decomposto. Quando nós decompusermos esse peso, a gente vai achar uma componente dele para cá e uma componente dele para cá. Essas são as duas componentes da força-peso, que a gente pode chamar de Px e de Py. E esse ângulo de inclinação aqui, ó, do fio em relação à vertical, ele é exatamente o ângulo que aparece aqui, ó, fio com a vertical. É exatamente esse ângulo de 60. Eu quero descobrir a tração. O que eu vou pensar? Esse é o ponto mais alto da trajetória desse pêndulo. Quando o pêndulo chega ao ponto mais alto da trajetória, ele para voltar. Se ele para, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, não tem força centrípeta. E se não tem força centrípeta, não pode ter força na direção do centro. Então essa força T tem que ser igual a esse PY. Então nesse ponto aqui, ponto mais alto da trajetória, o T tem que ser igual ao PY. Só que o PY, você sabe, ele está colado no ângulo 60. Ele é uma componente do peso. Então ele vai ser peso vezes cosseno de 60. O peso a gente sabe que é 6 e o cosseno de 60 a gente sabe que é meio. Então essa tração vai ser igual a 3 newtons
E pronto, está resolvida a letra A. A tração do fio no ponto mais alto é 3 newtons. Agora vamos ver o que ele pede na letra B. Ele pede a velocidade escalar do caminhão em metros por segundo no instante em que ele se choca contra um obstáculo. Pensa na bolinha. A bolinha vinha junto com o caminhão, então ela tem a mesma velocidade do caminhão. Quando o caminhão bate, a bolinha continua e vai fazer o movimento pendular. Ela continua e ela sobe, para depois voltar e ela vai ficar oscilando assim, dessa maneira. Então pensa só, ela tinha velocidade, que era a mesma velocidade do caminhão, então ela tinha energia cinética. Aí o caminhão bateu, ela continuou, veio aqui e parou. Ela subiu e parou. Se ela subiu, ela ganhou energia potencial gravitacional. Então, quando ela para no ponto mais alto da trajetória, ela transformou toda a energia cinética dela em energia potencial gravitacional. Ela perdeu velocidade e ganhou altura. É um sistema conservativo aqui, que passa essa bolinha. Então, a gente pode dizer que tudo que ela ganhou de energia potencial gravitacional é o que ela perdeu de energia cinética. Então, essa letra B pode ser resolvida simplesmente dessa maneira, conservação de energia. Só que pensa o seguinte, pessoal, para a gente fazer essa conservação de energia, a gente vai precisar saber qual foi a altura que ela ganhou. Porque eu vou dizer o seguinte, ó, o que ela ganhou de energia potencial gravitacional é exatamente igual ao que ela perdeu de energia cinética. Então a massa aqui vai cortar com a massa aqui. A gravidade eu sei que é 10, mas para eu saber essa velocidade, eu preciso saber essa altura. E para saber essa altura, deixa eu me aproveitar de novo aqui desse desenho que eu fiz na letra A. Pensa o seguinte, vamos imaginar que o ponto mais baixo da trajetória seja a bolinha nessa posição, tá? Esse é o ponto mais baixo da trajetória, esse é o tamanho do pêndulo, beleza? Eu não lembro se ele fala pra gente qual o tamanho dessa cordinha do pêndulo, vamos dar uma olhada? Ele fala aqui, ó, vamos subir aqui um pouquinho para ver se ele fala do tamanho da cordinha. Ele chama de comprimento L 40 centímetros, pronto. Então a gente sabe que são 40 centímetros isso aqui tudo, que é a mesma coisa que isso aqui, ó, 40 centímetros, o tamanho da cordinha aqui, ó, do pêndulo, tá? 40 centímetros, beleza. Se nós fecharmos um triângulo exatamente aqui, ó, olha para esse triângulo, triângulo retângulo. Então, se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui só pode ser 30. Né? Aquele famoso triângulo 30, 60, 90. E esse cara aqui, ó, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30. E esse cara aqui é a hipotenusa. Só que essa hipotenusa é o tamanho do fio, que é 40 centímetros. Então, se esse cateto é cateto oposto ao ângulo de 30, ele vale metade da hipotenusa. Então, ele vale 20 centímetros. Mas como isso aqui também é o tamanho do fio, que é 40 centímetros, então o que resta aqui, ó, são 20 centímetros. E isso é exatamente a altura que essa bolinha sobe. Ela sai desse nível para esse nível. Então ela subiu exatamente essa altura de 20 centímetros. Então quando ela sobe, ela ganha energia potencial gravitacional, ela ganhou 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Então é só substituir aqui, ó, a gravidade é 10, a altura é 0,2, tem que ser metro, né? Não pode ser centímetro. Isso é igual a v ao quadrado sobre 2. Então v ao quadrado vai ser igual a 4 e a velocidade é a raiz de 4, 2 metros por segundo. Pronto, essa é a resposta da letra B. A velocidade do caminhão, quando ele bateu ali, era uma velocidade de 2 metros por segundo. Porque a velocidade da bolinha era a velocidade do caminhão. A bolinha estava andando com o caminhão. Então, quando eu descubro a velocidade da bolinha, eu descobri a velocidade do caminhão. Vamos à questão 20. Em uma mesa de 1,25 metros de altura, é colocada uma mola comprimida em uma esfera conforme a figura, sendo a esfera de massa igual a 50 gramas e a mola comprimida em 10 centímetros. Se ao ser liberada, a esfera atinge o solo a uma distância de 5 metros da mesa, com base nessas informações, pode-se afirmar que a constante elástica da mola é... Então, olha só, pessoal, você comprime essa mola com essa esfera. Então, aqui tem energia potencial elástica. Se você considerar a altura zero aqui em cima, então só tem energia potencial elástica. Se você considerar a altura zero aqui embaixo, tem energia potencial elástica e energia potencial gravitacional, porque tem altura. Quando a mola empurra a bolinha, essa energia potencial elástica se transforma em energia cinética,
E ele continua tendo energia potencial gravitacional, a mesma que antes, porque continua na mesma altura. Se a altura que você adotou como zero é aqui, continua sendo zero. Se você adotou a altura zero aqui, continua tendo lá a mesma energia potencial gravitacional. Depois ela desce e aí transforma agora sim a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então aqui, ó, nesse processo da mola empurrar a bolinha, a energia potencial elástica se transformou em cinética. No processo dela descer, a energia potencial gravitacional se transformou em cinética. E eu quero saber qual é a constante elástica da mola. Se eu descobrir qual é a velocidade que a bolinha tem aqui em cima, eu nem vou precisar trabalhar com a energia cinética quando ela chega aqui embaixo. Vai bastar esse processo aqui da mola empurrar a bolinha e a energia potencial elástica se transformar em energia cinética. Mas para isso eu preciso saber com que velocidade a bola foi lançada. E para saber com que velocidade a bola foi lançada, eu vou precisar trabalhar com esse lançamento horizontal que aconteceu aqui, ó, que foi um lançamento horizontal de uma altura de 1,25 metros, onde a bolinha teve um alcance horizontal de 5 metros. Então essa altura que está aqui é 1,25 metros e esse alcance horizontal aqui é de 5 metros. E com base nessas informações, eu vou descobrir qual foi a velocidade de lançamento dessa bolinha. Vamos fazer isso então? Beleza, ó. Lançamento horizontal, a gente sabe a altura. Vamos tentar aqui, pessoal, descobrir então qual foi a velocidade do lançamento. Me ajuda com isso, ó. Quando tem um lançamento horizontal, a gente sabe a altura, eu começo pela parte vertical desse lançamento. A parte vertical desse lançamento é uma queda livre. Se é uma queda livre, ou você usa um gráfico de queda livre, ou você usa uma fórmula, aquela famosa h igual a gt ao quadrado sobre 2. Mas se você preferir também fazer o gráfico, não tem problema nenhum. Eu vou fazer o gráfico aqui, porque eu prefiro e é bom para vocês fixarem. Então vou botar aqui, ó, um gráfico de velocidade para a parte vertical dessa queda livre. Lembrando que a velocidade vai ser medida em metro por segundo e que o tempo vai ser medido em segundo. E na queda livre, o que acontece com a velocidade? Estou falando só de vertical, tá? Ela parte do repouso e vai descendo e acelerando. Aí alguém vai falar assim, peraí. Ela não parte do repouso, ela já sai lá da mesa com uma certa velocidade. Sim, velocidade horizontal, mas eu estou falando de vertical. Verticalmente, ela estava parada. Por mais que ela role sobre a mesa, ela não está nem subindo nem descendo, ela está andando na horizontal. Então, verticalmente, a velocidade é zero. Por isso que esse gráfico parte do zero. Aí ela vai caindo, vai ganhando velocidade vertical, demora um tempo t para chegar lá embaixo, e como a gravidade é 10, a velocidade vai aumentando de 10 em 10, então a velocidade vai ser 10t. E a área desse gráfico vai representar a altura que ela desceu, que a gente sabe que foi 1,25 metros. Desenvolvendo a área desse triângulo, eu consigo descobrir o tempo que ela levou para cair. Então vai ficar assim, ó, a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2, tem que ser igual a 1,25. Então vai ficar aqui 10t quadrado, vai ser igual a 2,5. Então t quadrado vai ser igual a 0,25. Então eu vou descobrir que o tempo foi de meio segundo. Já descobri que essa bolinha levou meio segundo desde que ela sai da mesa até chegar aqui embaixo. Só que eu sei que ela andou 5 metros horizontalmente nesse intervalo de tempo. Então, quando eu vou trabalhar com a parte horizontal desse lançamento, parte horizontal, eu percebo que na horizontal não tem força, então não tem aceleração, então o movimento é uniforme. E se o movimento é uniforme, basta usar a definição de velocidade. E a velocidade vai ser um deslocamento de 5 metros, que é o que ela andou na horizontal, num tempo de meio segundo que eu acabei de descobrir aqui. Então eu descobri que a velocidade com que essa bolinha sai da mesa é 10 metros por segundo. Então essa bolinha foi lançada, ela abandona a mola com 10 metros por segundo. Agora que a gente já sabe essa velocidade, aí vai ficar molinho para descobrir a constante elástica da mola. Agora eu vou pensar o seguinte, ó. A bolinha inicialmente estava aqui com a mola comprimida, energia potencial elástica. Se você está considerando a altura aqui embaixo, mais energia potencial. Aí a mola empurra ela ganha energia cinética, perde a potencial elástica e continua com a energia potencial. Eu estou comparando o ponto inicial, onde ela está na mola comprimida,
com esse ponto onde ela ainda não começou a cair, ela continua na mesma altura. Então, na conservação de energia, ficaria assim, ó, no início, Kx ao quadrado sobre 2, energia potencial elástica, mais mgh, que é a energia potencial, porque ela está naquela altura lá. Aí isso vira energia cinética, porque ela ganhou velocidade, mais mgh, porque ela continua na mesma altura. Só que esse mgh é o mesmo daqui, é a mesma massa, a mesma gravidade, mesma altura, então isso aqui morre. Quer dizer, a energia potencial elástica se transformou em cinética. Agora sim a gente vai poder calcular. É só ver aqui os dados que ele me apresentou, rapidinho, ó. Ele disse aqui pra gente que a massa da bolinha é 50 gramas e que a mola se comprimiu 10 centímetros. Então vamos lá, ó. O K eu quero descobrir. O X é a deformação da mola, 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Isso vai ao quadrado. Tudo isso sobre 2, igual. A massa da bola, 50 gramas, 0,05 quilos. A velocidade com que a bola sai da mesa, né? Ainda lá em cima, 10 metros por segundo, que eu acabei de descobrir, vai ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Esse sobre 2 corta com esse sobre 2. Vai ficar K, que multiplica 0,01, é igual a 100 vezes 0,05, que vai ser igual a 5. Então, o K vai ser igual a 5 sobre 0,01. 0,01, pessoal, é 1 vezes 10 a menos 2. Como esse 10 a menos 2 está embaixo, quando ele sobe, muda o sinal do expoente. 5 vezes 10 ao quadrado, newtons por metro. Essa é a constante elástica da mola. 5 vezes 10 ao quadrado, newtons por metro, são 500 newtons por metro. Vamos ver se está escondidinho aqui na letra E? Estava lá, ó, escondidinho na letra E, 500 newtons por metro. Questão 21. Um corpo homogêneo de massa 2 kg desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade constante de 8 metros por segundo no sentido indicado no desenho, caracterizando a situação 1. A partir do ponto A, inicia a subida da rampa onde existe atrito. O corpo sobe até parar na situação 2 e, nesse instante, a diferença entre as alturas dos centros de gravidade nas situações 1 e 2 é de 2 metros. A energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa da situação 1 até a situação 2 é... Então, olha só, o corpo vem aqui, ó, sem atrito, então ele mantém a velocidade. Vamos considerar a altura zero aqui, então aqui embaixo ele só tem energia cinética, porque ele tem velocidade. Aí ele começa a subir a rampa. Quando ele sobe a rampa, ele começa a perder velocidade. Então a energia cinética dele vai se transformando em energia potencial gravitacional. Só que tem atrito. Se tem atrito, parte daquela energia cinética inicial vai ser dissipada, não vai se transformar em potencial gravitacional. Vai ser dissipada mesmo, vai ser perdida. Até que chega um ponto onde ele para, com o centro de massa dele 2 metros acima do que estava antes. Se ele parou, agora toda a energia que ele tem é potencial gravitacional. Então, para a gente saber qual foi a quantidade de energia dissipada pelo atrito, basta a gente saber qual era a energia no início e qual a energia no final. O que ele tiver perdido de energia foi culpa do atrito, foi dissipada pelo atrito. Só isso, beleza? Então vamos lá, vamos calcular isso aí, ó. No início, a única forma de energia que ele tem é energia cinética, porque ele tem velocidade. Então essa energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. A massa dele é 2, a velocidade é 8, vai ao quadrado, tudo isso sobre 2. Isso aqui corta e a energia total dele era de 64 joules. No final, ele subiu a rampa e parou. Então a única energia que ele tem é a potencial gravitacional, que é mgh, massa vezes gravidade vezes a altura que ele disse que é de 2 metros. E isso aqui vai dar 40 joules. Ora, se ele tinha 64 joules no início e chegou ao final com 40 joules, quanto ele perdeu daqui para cá? Ele perdeu 24. Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos 24 joules. A força de atrito agiu contra o movimento, por isso um trabalho negativo, e retirou desse sistema e dissipou 24 joules de energia. Então, ela fez um trabalho de menos 24 joules. Vamos ver se tem... O menos é só para indicar que trabalho da força de atrito, tá? Mas ele pergunta quanto de energia foi dissipada. Foram 24 joules que foram dissipados. Então, tá aqui, ó, a resposta na letra C. 22. Um brinquedo existente em parque de diversão
consiste em um elevador no qual as pessoas ficam sentadas e são elevadas até determinada altura no ponto A. Em certo instante, o elevador é solto a partir do repouso e despenca numa queda brusca, atingindo sua máxima velocidade ao passar pelo ponto P. Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10, que a massa total do elevador e das pessoas que nele estão seja 400 kg, que a energia potencial gravitacional do elevador no ponto A em relação ao ponto P seja de 3,2 vezes 10 a quinta joules e que o elevador passe pelo ponto P com energia cinética igual a 1,8 vezes 10 a quinta joules. Letra A, calcule a altura do ponto A em metros e em relação ao ponto P. E calcule a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P em metros por segundo. Bom, vamos lá. Olha só o que ele disse. São 400 quilos, está parado aqui em cima, repouso, então só tem energia potencial gravitacional. Vamos considerar a altura zero no ponto P, então aqui vai ter energia potencial gravitacional mgh, onde o H é exatamente esse H que aparece no desenho, beleza? E aí, ele diz pra gente que a energia potencial gravitacional no ponto A, considerando o ponto P como referência, a energia potencial gravitacional no ponto A é de 3,2 vezes 10 a quinta. Isso já basta para a gente calcular a altura, né? Se a gente tem a energia potencial, tem a massa, tem a gravidade, a gente sabe a altura. Então vamos calcular essa altura aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no ponto A, ele tem energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional é mgh. Ele me diz que essa energia potencial gravitacional é de 3,2 vezes 10 a quinta. Isso é igual à massa, que é 400 kg, vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura. Então, essa altura vai ser igual a 3,2 vezes 10 a quinta sobre 400 vezes 10, 4.000. 4.000 é 4 vezes 10 a terceira. 3,2 sobre 4 vai dar 0,8. 10 a quinta por 10 a terceira vai dar 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 80 metros. Então, a altura do ponto A em relação ao ponto B, esse H aqui, vale 80 metros. Essa é a primeira resposta ainda da letra A. Só que ainda na letra A, ele pede a velocidade do elevador ao passar pelo ponto P. E ele me diz que no ponto P, a energia cinética é de 1,8 vezes 10 a quinta. Olha, se eu sei a energia cinética, eu sei a velocidade, né? Porque eu sei a massa também. Então, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A energia cinética é 1,8 vezes 10 a quinta. A massa é 400. A velocidade eu quero descobrir e tudo isso sobre 2. Então dá para simplificar isso aqui, que vai dar 200. Vai ficar que v ao quadrado é igual a 1,8 vezes 10 a quinta sobre 200. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, né? Então vai ficar v ao quadrado. Vou botar aqui 2 vezes 10 ao quadrado, tá? Então 1,8 por 2 vai dar 0,9 e o 10 a quinta por 10 ao quadrado dá 10 a terceira. Então v ao quadrado vai ser igual a 900. Se o v ao quadrado é igual a 900, então o v vai ser a raiz disso, que é 30 metros por segundo. Pronto, essa é a segunda resposta da letra A. Então na letra A ele pergunta que altura é essa, eu já sei, 80 metros, e pergunta com que velocidade ele passa pelo ponto B, eu já sei, 30 metros por segundo. Beleza? Agora vamos à letra B. Nós temos aqui uma letra B nessa questão. Na letra B, ele pede o seguinte: sabendo que 20 metros abaixo do ponto A, o elevador tinha energia cinética de 5 vezes 10 a quarta joules, calcule a intensidade média das forças de resistência em newtons que atuaram sobre o elevador nesse trecho do movimento. Então, olha só. Quando ele desce 20 metros, a partir daqui do ponto A, ó, ele estava no ponto A. Nesse ponto A ele tinha 3,2 vezes 10 a quinta joules. Aí ele desce 20 metros. Quando ele desce 20 metros, ele ganhou velocidade, ganhou energia cinética de 5 vezes 10 a quarta. Ele quer saber qual a intensidade média, então, das forças de resistência que atuaram sobre ele nesses 20 metros. O que a gente vai pensar? Deixa eu apagar tudo isso aqui para a gente fazer outra conta. Olha só, da letra B. O que a gente vai pensar? Esse cara desceu 20 metros. Se ele desceu 20 metros, ele perdeu energia potencial e ganhou energia cinética. Vamos ver quanto que ele perde de energia potencial quando ele desce 20 metros? Ó, energia potencial, massa 400. Espera aí que ficou feio aqui.
Beleza, vamos lá. Massa 400 quilos, gravidade 10, altura que ele desceu 20 metros. Isso aqui vai dar 4.000, 40.000, 80.000. Então, 80.000 joules é o que ele perdeu de energia potencial gravitacional. 8 vezes 10 à quarta joules. Se fosse um sistema conservativo, toda essa energia potencial perdida teria se transformado em cinética. Então, nesse ponto, ele deveria ter 8 vezes 10 à quarta de cinética. Mas ele não tem 8 vezes 10 à quarta de cinética, ele só tem 5 vezes 10 à quarta. Se ele deveria ter 8 e só tem 5, é porque ele perdeu 3. E se ele perdeu 3, é porque tem força dissipativa, dissipando a energia do sistema. Então, o trabalho dessas forças dissipativas vai ser igual a menos 3 vezes 10 à quarta joules. Menos porque elas atuam contra o movimento, e 3 vezes 10 à quarta, que foi a quantidade de energia perdida. Ele deveria ter isso de energia cinética, mas só tem isso. Então houve uma perda de 3 vezes 10 à quarta. Só que trabalho é força vezes distância. Então essas forças dissipativas, o que seria o trabalho delas? Menos, porque é contra o movimento, força vezes a distância. E isso tem que dar menos 3 vezes 10 à quarta. Só que a distância eu sei que são 20 metros. E tem menos de um lado, menos do outro, eu vou sumir com esse sinal de menos. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar que F vezes 20 é igual a 3 vezes 10 à quarta. Então quer dizer que esse F vai ser igual a 3 vezes 10 à quarta sobre 20. 20 eu vou botar 2 vezes 10. Então essa força vai ser 3 sobre 2, que é 1,5, 10 ao quadrado sobre 10, que é 10 à terceira. Então pode deixar assim, ou se você preferir, você fala que são 1.500 newtons e pronto, resolvemos a letra B. 23. Uma criança desce um tobogã por uma extensão de 3 metros. Suponha que a força de atrito entre a criança e o tobogã seja de 0,1 newtons e que o ângulo de inclinação da superfície seja 30 graus em relação à horizontal. O trabalho realizado pela força de atrito nessa descida é em joules. Pessoal, essa questão é muito simples. O cara te deu essa inclinação aí só para te confundir. Não tem outro motivo. Porque olha só, se nós temos um plano inclinado assim, ó, que é um tobogã, né? Na verdade ele é todo, como ele falou tobogã, ele é todo ondulado, mas ele fala em inclinação, enfim. Vamos pensar numa linha reta aqui assim, dessa maneira. Aí você tem um corpo qualquer, a criança lá, que vai descer aqui assim, dessa maneira. Enquanto ela está descendo, a força de atrito que age sobre ela vai ter essa direção e esse sentido aqui, ó, mesma direção do plano, contrária ao movimento, né? Porque a força de atrito está tentando impedir o deslizamento. A criança está descendo e a força de atrito está agindo aqui contra o movimento. Essa é a força de atrito. E a criança desce ao longo do plano, ela desce 3 metros, mas esses 3 metros não é altura, não. Esses 3 metros é ao longo do plano inclinado. Isso aqui, ó, é que dá 3 metros. Ele fala uma extensão de 3 metros. Então ele andou aqui 3 metros. Se eu tenho a força e a distância paralelos, então não precisa trabalhar com ângulo nenhum, é só multiplicar. Então o trabalho dessa força seria negativo, né, porque ele é contra o movimento, mas ele nem está pensando em sinal aqui, seria simplesmente força vezes distância. A força que é 0,1 vezes a distância que é 3. Isso vai dar 0,3 joules. Essa é a resposta e está na letra A. Um objeto de massa igual a 100 gramas encontra-se inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Entre os tempos 0,1 e 0,5, uma força horizontal de módulo igual a 3 newtons é aplicada no sentido positivo do eixo x sobre o objeto, a partir do enunciado assinale o que for correto. Para t igual a 5 segundos, a velocidade do objeto é 12 metros por segundo. Eu acho que esse t aqui não é 5 segundos, tá? É 0,5, mas enfim, acho que na verdade tanto faz. Vamos pensar aqui, olha só. Ele estava parado. É um objeto de 100 gramas que sofre uma força a favor do movimento de 3 newtons. Então vamos calcular qual a aceleração que ele adquire com essa força. Força é igual a massa vezes aceleração. A força é 3, 100 gramas é 0,1 kg, vezes a aceleração, achamos uma aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. O tempo durante o qual essa força é aplicada é 0,4. De 0,1 a 0,5, 0,4.
Então a gente pensa que a aceleração é variação de velocidade no tempo, é uma aceleração 30, eu vou descobrir a variação de velocidade nesse tempo 0,4. Então a variação de velocidade foi de 12 metros por segundo. Como a velocidade inicial era zero, porque ele estava em repouso, então se ele sofreu uma variação de 12, então a velocidade final é 12 mesmo. Por que eu falei que tanto faz falar que 0,5 ou 5? Porque a força foi aplicada até aqui e depois parou. Então a velocidade tende a continuar a partir daí. Então a partir do tempo 0,5, a velocidade vai ser 12 o tempo todo. Então essa aqui seria verdadeira. 2. Após a retirada da força externa, o objeto irá percorrer uma distância de 2,4 metros até parar. Não, ele não vai parar. Porque se você tira a força externa, não tem mais força nenhuma. E quando não tem força, ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, tiver parado, fica parado. Se estiver andando, mantém a velocidade eternamente. Então ele não vai parar. Então essa aqui é falsa. 0,4. A situação descrita é um exemplo de sistema não conservativo. Se for a situação inteira, sim, porque tem uma força externa, 3 newtons. Para o sistema ser conservativo, nós precisaríamos que tivesse aí, que não houvesse força externa, né? E nesse caso nós temos uma força externa, então o sistema não é conservativo. O cara estava parado inicialmente, com velocidade zero, não tinha energia cinética nenhuma, aplicaram a força, ele ganhou energia cinética. Conservou energia? Não, ele ganhou energia, então não seria conservativo. Mas se a gente pensar do momento que a força para de ser aplicada em diante, aí é conservativo. Porque aí não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada, ele simplesmente vai conservar a energia dele. Como ele falou, a situação descrita, para mim é o total, né? Então é não conservativo. Verdade. 8. Durante a aplicação da força, o impulso produzido por ela é 1,5 newtons/segundo. Bom, a gente não viu ainda impulso, mas impulso é força vezes tempo. Então nós temos uma força de 3 newtons que foi aplicada durante 0,4 segundos, de 0,1 a 0,5. Então esse impulso vai ser igual a 3 vezes 0,4, que dá 1,2 newtons/segundo. Aqui está escrito 1,5, então é falso. O trabalho realizado pela força sobre o objeto é 7,2 joules. Olha, para calcular trabalho, eu poderia fazer força vezes distância. Eu tenho a força, mas eu não sei a distância que ele percorreu. Então, talvez não seja o melhor caminho. O melhor caminho é pensar que o trabalho é a transformação de energia. E esse cara ganhou energia cinética. Então o trabalho é quanto de energia cinética ele ganhou. A energia cinética inicial era zero. Então a energia cinética final é o que ele ganhou. Então vamos calcular essa energia cinética final dele aqui, ó. Que vai ser a massa dele, que é 100 gramas, 0,1 quilos. A velocidade que ele ganhou, que a gente viu que foi 12 e vai ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Olha, 12 ao quadrado dá 144, vezes 0,1, 14,4, sobre 2, 7,2 joules. Então, se ele ganhou 7,2 joules de cinética, é porque o trabalho da força foi de 7,2 joules. Tá certo isso aqui, ó, verdadeiro. José Mário é um homem que mantém sua condição física fazendo caminhadas em torno do condomínio em que reside. Em dias de chuva, ele compensa subindo a escadaria do prédio a partir do térreo até o seu apartamento no 10º andar. O desnível entre 2 andares consecutivos é de 3 metros. José Mário pesa 800 newtons. Se fosse possível converter toda a energia potencial acumulada nessa subida em energia elétrica para acender um circuito de 10 lâmpadas de LED de 5 watts cada, o circuito permaneceria aceso ininterruptamente por... Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte, ele fala em energia potencial. Energia potencial, a gente sabe que é calculada fazendo mgh. Ele não me deu a massa, ele deu peso, só que eu sei que peso é massa vezes gravidade. Então essa energia potencial vai ser o peso, que é 800, vezes a altura que ele sobe. O desnível entre 2 andares consecutivos, ou seja, do térreo para o primeiro andar, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, é sempre de 3 metros. Se ele sobe do térreo até o 10º andar, ele sobe 10 vezes esses 3 metros. E se ele sobe 10 vezes 3 metros, ele sobe 30 metros. Então essa energia potencial seria igual a 24.000 joules. Aí ele quer pegar essa energia para fazer funcionar um circuito com 10 lâmpadas de LED, cada uma de 5 watts. Se são 10 lâmpadas, cada uma de 5 watts, nós temos uma potência de 50 watts.
E a gente sabe que potência é a energia sobre o tempo. Então essa potência é 50 watts, a energia 24.000 joules sobre o tempo. Se eu estou trabalhando aqui o watt, isso é joule por segundo. Então meu tempo vai sair em segundos. Então meu tempo ficou igual a 2.400 dividido por 5. 2.400 por 5 vai dar 480 segundos. Só que eu não quero a resposta em segundo, eu quero em minuto. E de segundo para minuto é só dividir por 60. Isso vai dar 8 minutos, não é isso? 480 segundos é a mesma coisa que 8 minutos. E essa é a resposta certa, está na letra A. Última questão dessa lista. Considere uma locomotiva puxando vagões sob trilhos. Em um primeiro trecho da viagem é aplicada uma força de 1 kN, 1 kN são 1000 newtons, né, aos vagões que se deslocam a 10 metros por segundo. No trecho seguinte é aplicada uma força de 2 kN, 2000 newtons, e a velocidade é de 5 metros por segundo. A razão entre a potência no trecho inicial e no segundo trecho é, então olha só, potência no trecho inicial, potência no primeiro trecho. Potência é força vezes velocidade. Então nós temos uma força de 1000 vezes a velocidade que é 10. Então isso aqui vai dar 10.000 watts. Potência no segundo trecho, força vezes velocidade. Força 2.000, velocidade 5. Isso também dá 10.000 watts. Como ele quer a razão entre isso e isso, ele quer 10.000 sobre 10.000. Olha, 10.000 sobre 10.000 dá 1, né? E essa é a resposta final.